Em 2017, Simone Facine Lopes, de 31 anos, começou a visitar Francisco Lopes Ferreira, de 65 anos, na chácara onde ele morava, em São José do Rio Preto, para alfabetizá-lo por meio do estudo bíblico. Simone era missionária e conheceu Francisco através de uma amiga e sensibilizou com a situação precária em que ele vivia naquele sítio afastado. Francisco não tinha o que comer, os vizinhos lhe alcançavam um prato de comida e ele estava com várias feridas pelo corpo. Sem pensar duas vezes, Simone disse ao marido que ajudaria aquele pobre homem no que estivesse ao seu alcance. Embora ele tivesse chegado à cidade há pouco tempo e ninguém soubesse ao certo de onde ele vinha, parecia ser um homem bom, trabalhador e muito humilde. Simone passou a ir até a casa de Francisco para ensiná-lo a ler e a escrever. Além disso, segundo a família, a voluntária cuidava de Francisco e o ajudava a fazer comida e lavar roupas. Curou-lhe as feridas e até cortava suas unhas. Ela estava muito feliz em poder ajudar e chamava Francisco carinhosamente de vozinho. Durante 6 meses, quase todos os dias, Simone deixava o marido e o filho de 11 anos e se deslocava até a casa de Francisco. O marido, César, lembra que Francisco chegou a passar o Natal com a família da esposa e ele até lhe comprou uma dentadura, pois o idoso não tinha dentes e sofria para se alimentar. Foi uma alegria muito grande vê-lo sorrindo de dentadura nova naquele Natal. Tudo ia bem até que certo dia Simone encontrou Francisco embriagado e ele teria falado algumas gracinhas para ela. Ao contar o ocorrido para o marido, ele pediu que ela parasse de visitá-lo. A amiga que havia apresentado Francisco também aconselhou: Acho que você não deve mais ir até lá. Simone avisou Francisco que a amiga e o marido haviam pedido para ela parar de visitá-lo e disse que voltaria ao sítio 3 dias depois para lhe dar a última aula. Ela preparou cuidadosamente a última aula para Francisco, com folhas de exercícios para ele praticar, além de um texto religioso. No domingo, dia 17 de março, por volta das 11 horas da manhã, Simone avisou o filho que iria até a casa de Francisco. O marido passou a tarde em casa trabalhando enquanto o filho jogava videogame. Ele não se preocupou com a demora de Simone porque imaginou que ela poderia ter saído de lá e ido até a casa da mãe. Como não a viu sair, também pensou que ela tivesse saído arrumada para ir à igreja no final do dia, como mencionaram no dia anterior. Quando deu 21 horas, horário em que Simone já deveria ter voltado da igreja e ela não apareceu em casa, César começou a se preocupar. Ele então chamou o filho e foi de carro até a chácara para procurar por Simone. Chegando lá, viu que estava tudo escuro. Gritou e chamou por ela, mas ninguém respondeu. César voltou para casa e começou a ligar para todos os lugares onde ela poderia estar. Ao ligar para a sogra e relatar que Simone não era visto desde a manhã, a mãe começou a gritar desesperada: Mataram a minha filha. Ela afirmou que a filha jamais ficaria tanto tempo sem dar notícias. César retornou à chácara, dessa vez levando o filho e a mãe de Simone, para mostrar a ela que estava tudo escuro. Já em desespero, foram até a igreja, mas foram informados de que Simone não tinha comparecido ao culto naquele dia. César voltou para casa e sozinho decidiu percorrer novamente a estrada em direção à chácara, na esperança de encontrá-la. Ao avistar um rapaz perto do sítio, teve esperança de ter notícias. Quando perguntou sobre Simone, o rapaz respondeu: Sua esposa está deitada na cama, ensanguentada. Já chamei a polícia. Quando César entrou na casa, encontrou um cenário de horror. Simone já estava morta. Foi encontrada seminua, presa à cama com correntes que amarravam seus pés e mãos, todas fechadas com cadeados. A vítima ainda apresentava ferimentos graves na cabeça. Francisco havia fugido do local e só foi preso 8 dias depois. Ele estava escondido em uma mata e foi encontrado em estado de debilidade extrema. Ao ser interrogado, confessou o crime à polícia. No depoimento, Francisco relatou a sua versão do que aconteceu naquela tarde. Eu peguei a marreta e bati na cabeça dela no quarto.
Ela estava na cadeira assistindo televisão. Dei 3 marretadas nela. Depois da primeira marretada, ela não disse mais nada. Eu a acorrentei na cama. Eu estava com a cabeça doida. Pensei que ela não tivesse morrido. A investigação concluiu que Francisco premeditou o crime. Até as correntes já estavam previamente presas à cama 2 dias antes. No quarto do agressor, a polícia encontrou a marreta suja de sangue e uma foto de Simone com a seguinte mensagem escrita no verso: Amo ela, gosto dela, eu gosto da Simone. A Simone é muito boa, eu amo muito Simone. A fotografia era datada de 10 de março de 2017, 2 dias antes do assassinato. A perícia concluiu que a morte ocorreu entre 17 e 19 horas, aproximadamente 3 horas após o último golpe. A reconstituição do crime apontou que Simone estava assistindo a televisão quando foi atacada pelas costas com a primeira marretada. Entre a primeira e a segunda pancada, Francisco a asfixiou. Depois, ele a amarrou na cama e a... Ela estava só fazendo bem, lutando para ajudar eles, ser alguém na vida. É muito triste para nós. A polícia revelou que aquele pobre homem, que despertou a compaixão de Simone e de tantos outros na cidade, na verdade era um criminoso perigoso. Francisco já havia cumprido pena pelo estupro de 2 mulheres e uma criança, em diferentes cidades. Ele foi libertado em 2014 e se refugiou na chácara em São José do Rio Preto. Aos 65 anos, Francisco foi a júri popular e condenado a 36 anos de prisão em regime fechado. Em nenhum momento ele demonstrou arrependimento ou remorso. Tinha ferida na perna, ela comprava remédio, passava remédio, eu comprava remédio, mandava trazer e cuidar dele aí, sabe? Era assim, só fazendo bem pro infeliz. Trazia comida, trazia as coisas, passou o Natal lá em casa. Sabia? O dia todinho tratando igual. E era, sabe assim, aparentemente parecia ser gente boa, mas era transformado, né? Ele era falso, ele não é gente, mas a gente pensava que era, né? O detalhe mais bizarro dessa história é que Francisco sabia ler e escrever muito bem. Ele fingiu o tempo todo para ter aulas particulares com a missionária por quem havia se apaixonado. Enquanto Simone pensava que ele era apenas um vozinho necessitado, ele a enganava, e sua ingenuidade lhe custou a vida.